Olá pessoal, o objetivo aqui é te dar uma ideia de integral. E neste desenho o objetivo é calcular a área sob a curva f de x igual a x ao quadrado, esse ramo de parábola. Calcular a área toda embaixo dessa curva. Essa área, essa superfície, ela está limitada por essa curva, y igual a x ao quadrado, pela reta y igual a 0 e pela reta x igual a 4. Observa que o intervalo aqui é de 0 até 4, certo? Então eu fiz aqui o desenho de três retângulos. Esse retângulo tem base 1, veja, ΔX, o que é? É o tamanho da base do retângulo, 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1, 4 menos 3, 1. Então, multiplicando a base pela altura, 1 vezes 1 é 1, a área desse retângulo. E desse segundo, 1 vezes 4, observe que o fx é 4, dá 4, mais a área desse terceiro retângulo, 1 vezes 9, que é a altura, 9. A soma dessas três áreas, 14 unidades de área, certo? Então observa que ΔX é a base do retângulo e f de x é a altura dele. Vai acompanhando. Veja agora esse segundo desenho. Aqui tem três retângulos. Agora no mesmo espaço, com a mesma unidade de medida, eu fiz o quê? Eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 retângulos. Agora cada ΔX mede meio. Lá era 1, lembra? Então diminui para meio, ou seja, eu estou diminuindo a base do retângulo, então vou ter mais retângulos. A soma das áreas desses 7 retângulos é 17,625 unidades de área. Eu fiz as continhas para você. Então observa, diminuiu o ΔX, vou ter mais retângulos, a área está aumentando. Observa que a soma das áreas do retângulo está se aproximando da área total dessa figura aí, certo? Veja agora aqui 7. Agora eu dividi em 15 retângulos. Veja aí, 15 retângulos. Então eu diminuí agora para quanto o ΔX, que é a base do retângulo, a medida da base? 25 centésimos, ou seja, 1/4 do primeiro desenho, 1/4 da medida. Estou diminuindo a base do retângulo. A soma das áreas desses 15 retângulos já passou para 19,375 unidades de área. Então o que isso nos diz? À medida que a base de cada retângulo, que é o ΔX, tender para zero, vai diminuindo, tendendo para zero, a soma das áreas dos n retângulos tenderá para um valor limite. Esse valor limite é o valor exato da soma, chamado integral. O que é uma coisa integral? Por exemplo, você recebeu o seu salário integral, é 100%. Por isso que foi chamado integral. Esse valor limite é o valor exato da soma chamada integral. Ou seja, veja aí, a simbologia, gente, parece complicada, mas não é não. A ideia por trás dela é muito simples, veja aí. O limite da soma de f de x vezes ΔX, o que é isso aqui? F de x vezes ΔX é a altura vezes a base do retângulo. Isso aqui é a área do retângulo. Então, a soma das áreas de n retângulos, a soma, símbolo da soma, o limite da soma das áreas de n retângulos, quando ΔX tender para zero, a base do retângulo está diminuindo. Quando ΔX tender para zero, é igual a integral de A até B de f de x dx. O que é esse S? É a soma, é o símbolo de integral, é um S de soma. A a B é o intervalo em que essa integral está definida, de f de x, que é a função dx. Veja com atenção então que f de x vezes ΔX, f de x é a altura, lembra? Eixo y, e a base ΔX, isso aqui é o que? A área do retângulo. No caso, a função f de x igual a x ao quadrado, então vai ficar assim, ó.
A integral de a até b de fx dx é a integral de 0 até 4. Lembra que o intervalo lá é de 0 a 4? De x ao quadrado, a função não é x ao quadrado, dx. É a integral definida no intervalo de 0 até 4. Deixa eu te mostrar aqui, ó, no desenho. A curva é fx igual a x ao quadrado, que é a função, né? E o intervalo de 0 a 4. De a até b, 0 a 4. Como calcular então agora essa integral? Então vamos lá, vamos calcular essa integral. A integral, veja aí, regra, a integral de x elevado a n dx de a até b, x elevado a n é a função, é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Essa barrinha de a até b quer dizer, nós vamos substituir os valores. Isso aqui é igual a f de b menos f de a. Quem é esse f maiúsculo? É a nova função, porque a função era x elevado a n, aqui já é uma outra função. Aqui é a f de x minúsculo, aqui é a f de x maiúsculo. Ou seja, é f de b menos f de a. Vamos lá, como é que calcula isso então? Vai ficar assim, ó. Integral de 0 a 4 de x ao quadrado dx, a função é x ao quadrado, lembra? Intervalo de 0 a 4. Então, o que você faz com o expoente? Ó, o n é 2. Vai ficar x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Ó, n mais 1 de 0 a 4. Como é que calcula isso? F de 4 menos f de 0. Olha lá, f de b menos f de a, f de 4 menos f de 0. Como é que calcula f de 4? Substitui o 4 aqui no x, então vai ficar 4 elevado a 2 mais 1, 3, dividido por 3, menos 0, que é o x, elevado a 3, dividido por 3. Ora, isso aqui dá 0. 4 ao cubo, 64 terços é o valor da integral, ou seja, é a soma das áreas de infinitos retângulos ali. Quando n tende a 0, certo? Não vai chegar a 0, esse é o valor limite, certo? Aquela área, então, mede quanto? 64 terços unidades de área. Eu fiz aqui a seguinte continha para você observar. 64 terços é igual a 21 inteiros e 1 terço, não é verdade? Por quê? Divide 64 por 3, né? Deixa o resto lá, 21 inteiros e 1 terço. Porque 3 vezes 21, 63, mais 1, 64 terços. Isso aí é o mesmo que 21,333 infinito, é uma dízima periódica. Aquela integral, ou seja, voltando aí no primeiro desenho, pode ser o primeiro, o segundo ou o terceiro, não importa. Essa área, então, limitada por essa curva, essa reta e o eixo x, essa área toda vale 64 terços, ou seja, 21 inteiros, 3, 3, 3, 3, uma dízima periódica. Esse valor, 64 terços, é a integral daquela função x ao quadrado definida no intervalo de 0 até 4. Tá bom, pessoal? Espero que tenham compreendido. Voltem lá, tá? Entende aí esse negócio direitinho. Então, olha bem. Se a função é x elevado a um expoente n, né? N inteiro positivo, n é um número natural, então vai ficar a integral. A integral desta função é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Entendeu aí? O que nós fizemos? A continha que nós fizemos. Então é isso, pessoal. Acredito que você tenha tido uma ideia do que é a integral. E cada função, pessoal, tem uma regra de integração, né? Todas as funções igual essa aqui, a regra é essa. Tem funções trigonométricas, tem vários tipos de função. Cada uma tem uma regra de integração, tá certo? Então é isso por enquanto, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.